podemos pensar o presente se tivermos capacidade de pensar o futuro. A frase é do economista José Félix Ribeiro, a propósito de um estudo sobre o financiamento do sistema de saúde em Portugal. Hoje, no Especial Saúde, vamos debater este tema, mas antes, vamos saber quais as grandes conclusões deste estudo feito em parceria com a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. A Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica promoveu a 4ª Conferência Saber Investir, Saber Inovar, dedicada ao tema Financiamento, Investir na Equidade e na Sustentabilidade. João Almeida Lopes, presidente da Apifarma, destacou a importância de aperfeiçoar o modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde, através de consensos entre todos os intervenientes. O Ministro da Saúde, Paulo Macedo, que também esteve presente, sublinhou e agradeceu o importante contributo que a indústria farmacêutica tem dado para a melhoria do sistema de saúde português. Ciente da crescente necessidade de encontrar consensos sobre os modelos de financiamento do Serviço Nacional de Saúde, o estudo Delphi apresentado na conferência teve como objetivo obter cenários de evolução futura do sistema de saúde em Portugal, face ao contexto que se desenha, as grandes tendências em termos de demografia, padrões de mobilidade e financiamento. No Especial Saúde de hoje falamos de financiamento da saúde. O panorama futuro parece não ser famoso. As previsões apontam para um aumento de doenças oncológicas, crónicas e neurológicas, sem que se aposte na prevenção. Como podemos dar a volta a esta situação? É o que vão dizer os nossos convidados, Adalberto Campos Fernandes, professor da Escola Nacional de Saúde Pública, Carlos Gouveia Pinto, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, e também o economista responsável, um dos economistas responsáveis pelo estudo Delphi, que citei no início do programa, José Félix Ribeiro. Agradeço desde já aos três por estarem hoje aqui comigo. Doutor Félix Ribeiro, a primeira questão tem a ver com a frase que eu citei sua e que diz que estamos a pensar o presente para pensar o futuro. Devemos pensar o presente para pensar o futuro. Não estamos a fazer isso? Eu penso que nós temos normalmente uma grande tendência que é olhar para o presente com a luz do passado, porque a luz do passado nós conhecemos-la. A luz do futuro é uma luz que é mais difícil de perceber, mas que nós com modéstia e com persistência temos que entender, porque nós hoje só podemos fazer programas que tenham em conta coisas que podem acontecer. Normalmente nós não temos isso em conta e agarramos-nos ao que existe e olhamos com a justificação do passado. Existiu, foi bom, deve continuar. Okay. Portanto, este trabalho que nós fizemos foi uma tentativa de discutir com as pessoas o que é que nós podemos aceitar que o futuro seja. E o que é que nós podemos aceitar que o futuro seja? Nós tentámos fazer este exercício com dois objetivos. O primeiro objetivo era colocar à discussão de um conjunto vasto de participantes ligados ao setor da saúde ou ligados a atividades que têm que ver com o setor da saúde, um conjunto de 8 questões sobre o sistema de saúde português, o Serviço Nacional de Saúde, e 3 questões sobre a indústria farmacêutica do futuro. Sim. E depois, para cada uma das questões, nós punhamos 3 hipóteses de resposta, pedindo às pessoas que dissessem se estavam de acordo, se rejeitavam ou se aceitavam pensar. Okay. E com base nas respostas, nós tentámos dizer assim, o mapa mental das pessoas que responderam ao estudo pode ser descrito por 3 possíveis cenários de evolução. E depois então, claro, falámos... Foi para ali fora. E qual a grande, para si, na sua ótica, qual a grande conclusão a que este estudo chega? Eu acho que os cenários que nós construímos apontam para 2 ideias principais. Sim. O grosso das pessoas que participaram no exercício estão relativamente bem com o sistema que existe, com as soluções que existem. Aceitam algumas alterações que têm que ver, basicamente, com separar financiamento de prestação e aumentar a concorrência entre os prestadores. Mantêm uma grande aposta no financiamento quase integral pelo imposto, que não é quase, é já mais reduzido, mas pelo imposto, e por uma forte presença do Estado. Portanto, os nossos 2 primeiros cenários são variantes dentro deste modelo. Concorda na sua opinião? Não, eu peço desculpa estar a dizer isto, porque só para explicar, eu não tenho que ter opinião, porque, ou seja, nós tentámos construir 3 alternativas de resposta e para fomentar uma discussão, não é? Depois chegámos a um terceiro cenário, que eu chamo o cenário órfão, que é o cenário que teve uma relativa clara rejeição por parte dos participantes. E que era? E que na prática é um cenário que diz assim, nós estamos a caminhar para uma situação onde temos que fazer uma escolha muito clara sobre o lugar da saúde no quadro das funções sociais do Estado.
ou a saúde é a pedra de toque do contrato social com que Portugal pode ser gerido, e então ele tem que ter uma grande atenção, porque é a área onde nós temos que reduzir mais intensamente a desigualdade entre as pessoas. As outras vamos ter imensas desigualdades, umas a mudar durante o tempo do resto. E então, se for assim, ou seja, temos que de qualquer maneira responder ao problema de como é que o vamos financiar. Sim, pois. E basicamente o que se tenta dizer é que nós temos que financiar uma parte pelo Estado, uma parte pelos privados recorrendo ao mercado de capitais, sim, e uma parte pela coexistência digamos assim, da colaboração familiar. E que esses são 3 elementos para o futuro. Para o futuro. Dr. Gouveia Pinto, professor Gouveia Pinto, bem-vindo também. 3 cenários, um rejeitado, portanto vamos centrar-nos nos 2, naqueles que são de facto aqueles que importam. Dentro destes 2, que saídas é que temos para o futuro? Eu acho que existe uma perspectiva mais conservadora e menos conservadora. De qualquer maneira, parece-me que aquilo que as pessoas têm tendência a aceitar hoje em dia porque o sistema acaba por ser feito pelas pessoas e pela maneira como as pessoas pensam e da maneira como reagem aos estímulos externos. Eu acho que se está a caminhar, ou que se caminha para um ambiente de maior abertura em termos de formas alternativas de prestação e de financiamento. Ok. Não mas é necessário separar, alterações radicais, hein? Não é alterações radicais. Não alterações radicais. Okay. Mas alguma forma, alguma diversificação. Aquilo que, do meu ponto de vista, me pareceu, ao ler as respostas e também o estudo, me pareceu, enfim, que falta um pouco, é uma perspectiva sobre o que é que vai ser a prestação de cuidados no futuro, que vai ser uma coisa um bocado diferente daquilo que nós estamos habituados hoje. Pois. O modelo de financiamento dá-me a ideia que não há muita volta a dar. Continuará a ser feito por impostos, continuará etc. a ser feito fundamentalmente por impostos, por uma razão muito simples. Nós vamos ter que ter um sistema de saúde. Não teremos nunca, penso eu, a não ser que seja uma estratégia completamente suicida, um modelo tipo Estados Unidos, em que não existe propriamente o sistema de saúde. Professor Carlos Gouveia Pinto, desculpe interrompê-lo, a visão que nós temos de um Serviço Nacional de Saúde, sim, tal como ele existiu até agora, universal, geral e tendencialmente gratuito, acabou. Eu tenho alguma dificuldade, porque gratuito nunca foi. Pois é verdade. O universal foi a universalidade, de facto, foi a única conquista. Geral também nunca foi. Portanto, a questão não é de ser gratuito, não ser gratuito, é ser mais ou menos gratuito e sim ser mais ou menos geral. Portanto, é uma questão de grau. Sim, mas não vamos ter o mesmo SNS que tínhamos até agora. Vamos ter para termos um sistema de saúde vai ter que ser muito mais exigente. Ok. Porque aquilo que me parece, e agora passando um bocadinho para a frente do estudo, é que vai ter que se gastar mais dinheiro com a saúde. E ao gastar-se mais dinheiro com a saúde e também as restrições que vão ser impostas ao aumento de financiamento vão ser maiores. E, portanto, em primeiro lugar vai ter que se gastar melhor e isso envolve uma discussão que é um bocado tabu, mas que vai ter que se fazer mais cedo ou mais tarde em relação à forma como se gasta o dinheiro. Mas, quer dizer, portanto, vai-se gastar melhor e vai-se gastar necessariamente em coisas que são mais dinheiro gasto de outra maneira. Isso que temos, mas é preciso mais dinheiro. A aposta é mais dinheiro. Eu acho que vai ser necessário mais dinheiro. Doutora Adalberto Campos Fernandes, e agora? Dinheiro não tem abundado, de facto, nos últimos tempos. A crise tem, de facto, tido o efeito contrário, ou seja, mais cortes que habitualmente são no pessoal, nos ordenados, etc., e também em medicamentos. Perante este cenário, perante este estudo que nós temos, que financiamento futuro, tendo também por base estes 2 cenários que nos são apresentados? Bom, o estudo é interessante na justa medida em que, ao nos obrigar a pensar sobre o futuro e a deixarmos um pouco aquilo que são os fantasmas que o passado nos vai criando e formatando a nossa cabeça, nós começamos a ter discussões novas.
Ok. E discussões que já não são tanto sobre o modelo da universalidade da cobertura geral, sobre o qual nós todos estamos de acordo, nem sequer será sobre a natureza da coleta, porque quanto à natureza da coleta também estaremos de acordo. 2 terços públicos, 1 terço privados, sendo que a despesa pública e a despesa privada somada são todas em cargo das pessoas e dos cidadãos, portanto, sobre isso, quando nós cortamos no Estado, estamos a empurrar as necessidades de consumo para fora e, portanto, a despesa continua a ser individual e das famílias. Mas há aqui um aspecto talvez novo, que é, como dizia o professor Gouveia Pinto, a discussão vai ser mais saber que, independentemente de termos a necessidade de mais fundos, como é que vamos utilizar os fundos. Como é que vamos utilizar os fundos? Bom, nós estamos num setor que é um setor caracterizado por ser um mercado com falhas nos seus diferentes domínios. No domínio da prestação, no domínio das indústrias que o servem. E, portanto, pensar que os mecanismos da concorrência tradicional, por si só, ou até exercícios de maior liberdade de escolha, são tecnicamente suficientes ou aceitáveis para resolver o problema da pressão dos custos é uma estultícia do ponto de vista meramente teórico. Mas, quando eu digo que temos que ter umas discussões diferentes e novas, há um aspecto que tem que ver com as determinantes da despesa. Nós sabemos que a demografia é a que é e vai ser inexoravelmente dominada pelo envelhecimento e pela doença crónica. Mas sabemos que 2 terços, cerca de metade da despesa, quase metade da despesa, depende daquilo que nós chamamos os mercados globais de inovação terapêutica, os medicamentos, as tecnologias, os devices. E essa novidade na discussão tem que ver com este aspecto. Aí a concorrência de facto não existe, porque também é um mercado com falhas. Nós temos muitos medicamentos sobre os quais a produção é uma produção solitária, há muitos medicamentos que resultam de oligopólios de mercado. E há, portanto, que chamar a este debate e a esta discussão para o futuro uma diferente maneira de formação dos preços no contexto da Europa, esclarecer, ou melhor, clarificar a relação entre aquilo que é a lógica do mercado das tecnologias nos Estados Unidos e na Europa. E este exemplo recente do que se passou com a hepatite C, que é apenas o prelúdio de outros eventos que vamos a ter no futuro, podem acontecer. Leva a que parte desta discussão, eu antevejo, seja deslocada do nível nacional para o nível comunitário. Dito isto, só para concluir, em Portugal há um trabalho interessante a fazer que eu tenho vindo a defender há algum tempo. Está na altura de nós pensarmos, a nível de um consenso político muito alargado, a fazer uma nova lei de bases da saúde. A anterior tem mais de 20 anos. E isto que o professor Gouveia Pinto dizia sobre, afinal, o que é que nós queremos ter, qual o modelo de repartição digamos, da coleta que fazemos dos impostos, dos benefícios que damos à população, qual a repartição entre o setor público, privado e social, como é que nós acedemos à terapêutica inovadora. Repare, 4 anos depois do ajustamento se ter começado, nós não temos resolvidas duas questões críticas, que são como é que nós acedemos à inovação terapêutica, quais são as escolhas e a sua qualidade, e já não falo da reforma hospitalar, porque enfim, porque eu penso que é um clássico das reformas adiadas, mas esta matéria de abrirmos um ciclo de discussões novas parece-me interessante e chamar à discussão modelos diferentes. Nós temos que ter o direito de aceder à boa inovação terapêutica, mas temos que ter o direito de o fazer em condições que as comunidades no seu conjunto possam considerar suportáveis e, portanto, as indústrias neste aspecto são claramente parceiras de uma viagem que não pode ser feita em confronto, mas com certeza tem que ser feito em diálogo. Em diálogo. Dr. José Félix Ribeiro, como é que se faz esse diálogo? Isso também foi analisado no estudo, não é? Há caminhos a percorrer para chegar lá. E, de facto, se calhar, certamente está de acordo com o Dr. Adalberto Campos Fernandes relativamente a chamar a indústria a ter um outro género de abertura, darmos à indústria um outro género de abertura que não demos até aqui. Eu acho que, relativamente à questão da indústria farmacêutica, é muito importante ter em conta que a inovação na indústria farmacêutica é completamente distinta do modo como a inovação é feita na maior parte dos setores, sei lá, na informática ou noutra coisa qualquer. Automóvel, etc. E, portanto, desse ponto de vista, eu costumo brincar dizendo que não há nada mais parecido com a inovação na indústria farmacêutica do que Hollywood. Porque em Hollywood eu tenho que ter um grande êxito para poder ter condições para financiar as coisas que me falham. E, desse ponto de vista, não há qualquer hipótese de tratar a indústria farmacêutica querendo que ela inove como se ela fosse uma indústria de produção de automóveis ou de computadores. E o que nós tentámos aqui chamar a atenção nas 3 perguntas finais que fizemos foi o seguinte: os desafios da demografia, do modo de vida, das tecnologias, tudo isso, são tanto sentidas pelos Estados como pela indústria farmacêutica. E o que nós tentamos aqui chamar a atenção é que daqui a 10 anos
As empresas que vão estar designadas como empresas da saúde não vão ser as indústrias, as empresas farmacêuticas atuais. Elas vão fazer o percurso no sentido de se transformar em empresas de serviços de saúde. Ou de intervir na saúde, porque é a única maneira de ter retorno para investimentos muito mais caros que são feitas. E, portanto, se nós não tivermos a noção de que vamos ter novos atores a intervir na prestação ou na condução de serviços, nós não percebemos nada. Claro, claro. E isso é muito importante. A professora Gouveia Pinto, há aqui uma questão que eu também gostava de analisar e que se tem falado muito e que no fundo também se liga à questão do financiamento, o crescimento do setor privado versus o empobrecimento do setor público. Isto é real, de facto, está a acontecer? É possível travá-lo? Ou esta inovação que se está a fazer na forma de financiar pode também ser uma mais-valia a este nível? Bom, a primeira questão, se é possível travá-lo, é se é desejável travá-lo. Era desejável. Essa é a questão de base. Não, eu acho que, de facto, o setor privado aproveitou algumas deficiências a nível do setor público, designadamente em termos de filas de espera para alguns cuidados de primeira linha, e cirurgias programadas e cuidados desse tipo. Mas especializou-se, quer dizer, a oferta privada, com algumas raríssimas exceções, não tem uma oferta generalizada. Basta pensar que não há nenhum seguro de saúde, nem há nenhum subsistema de saúde, excetuando os públicos, ou seja, a DSE, militares, essas coisas que financiam os medicamentos. Ok. Pois, por aí... Quando muito tem um topping-up. Mas não financiam os medicamentos. Os medicamentos são financiados pelo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, e isso põe desafios bastante grandes. Existe a nível do setor público e do setor privado uma questão que eu reputo extremamente importante, que é a maneira de regular a prestação de serviços por parte dos profissionais, designadamente o problema das reformas antecipadas e o deslocamento ou deslocação dos profissionais do serviço público onde se apresentaram para o serviço, para o privado. Isso é preocupante, não é? É preocupante. A política de pessoal no Serviço Nacional de Saúde é um dos graves, se não o mais grave problema que nós temos atualmente. Neste momento. Com a fuga de especialistas para o setor privado, é muitíssimo grave. E essa é uma questão e, portanto, que deve ser limitada. Analisada e limitada. Okay. Por outro lado, há outras áreas onde existe, de facto, complementaridade entre o setor público e o setor privado. E pode ser aproveitado. E essas áreas podem ser aproveitadas. Digamos que eu não diria que existe genericamente o setor público é bom, o setor privado é mau e vice-versa, mas definiria, e isso é tarefa de uma estratégia de prestação de cuidados de saúde, áreas em que existiriam complementaridade ou substituibilidade entre os... Queria esta questão também para a doutora Adalberto Campos Fernandes, porque conhece os dois setores e, portanto, como conhece os dois setores e bem, qual é a sua opinião daquilo que se tem passado nos últimos tempos deste empobrecimento do setor público, digamos, e o enriquecimento ou crescimento do setor privado? Sabe que a ausência de um rumo político estratégico bem definido penaliza tanto o setor público como o setor privado, como o setor social. Eu, quando falava na necessidade de se recompor ou reconfigurar uma lei de bases, falava justamente na ideia que aqui o professor Gouveia Pinto aflorou, chamando-lhe regulação. A regulação, se quiser, do ponto de vista político ou estratégico, no sentido de dizer, estando nós num domínio em que a concorrência, como eu dizia há pouco, só por si não satisfaz as necessidades das pessoas, é importante, mas não é suficiente, o Estado desinteressou-se, por exemplo, da dinamização daquilo que eu chamo o mercado público interno. O mercado público interno permitiria, por exemplo, que unidades públicas que têm carências ou dificuldades pudessem contratualizar com outras unidades públicas a permuta ou, digamos, a prestação de serviços mútua. O que houve foi, e isso tem que ser dito hoje, passados 4 anos com muita clareza, houve um desinvestimento de uma ideia estratégica sobre o Serviço Nacional de Saúde. Enfim, foi olhado para algo que, mantendo a funcionar naquilo que se chamaria os mínimos,
não acautelando aquele que é o aspecto talvez mais estratégico que aqui foi referido, que é a desvalorização do capital humano. Sim. Porque os profissionais de saúde são muito sensíveis aos projetos de vida e, portanto, se eu estruturo uma equipa, se dou sinais de que aquele hospital pode fechar ou abrir, de que as camas são fechadas ou abertas sem qualquer tipo de critério, claro, a maternidade fecha ou não fecha. Repare, nós temos hoje a capacidade quase de escrever um livro sobre aquilo que foram as hesitações estratégicas e a indecisão que nos leva muitas vezes sobre aquilo que foi a ideia política da saúde nos últimos 4 anos a perguntar qual foi a ideia. Verdadeiramente qual foi a ideia. A ideia não é perceptível, não é clara. E naturalmente o setor privado, não só em benefício, muitas vezes a seu prejuízo, procurou preencher espaços de oportunidade através de uma procura perdida que não estava satisfeita pela rede pública e que de uma forma relativamente, eu diria quase preocupada, as pessoas tendem a encontrar respostas pelas vias que aqui foram referidas. O que interessa também saber é se os cidadãos, como é que os cidadãos e os utentes, se a palavra ainda é utilizada, ficaram em todo este percurso. Ficaram muito penalizados, tradução feita porque Portugal é hoje o 4º país da OCDE com maior fração de pagamentos diretos, os chamados out of pocket. Isto é um sintoma de degradação da responsabilidade pública, da transferência para as famílias de encargos diretos. Sim. E ficam numa situação de que olham para o Serviço Nacional de Saúde com uma ideia de insegurança e de diminuição da sua reputação. Porque a primeira responsabilidade de um agente político que serve naturalmente o Estado, e em nome, enfim, com a legitimidade eleitoral que lhe está conferida, é garantir o prestígio e a boa reputação dos serviços públicos. E, portanto, não ter esse prestígio e essa reputação significa criar a ideia de que, afinal, as urgências no Serviço Nacional de Saúde não são seguras, que no Serviço Nacional de Saúde não há os medicamentos que nós não precisamos, e pior ainda, como o professor Gouveia Pinto referiu ainda agora, os melhores médicos estão a sair do Serviço Nacional de Saúde. Esta ideia existe na população. Portanto, presta-se um mau serviço ao país quando não se toma uma opção que podia ter sido clara, e era dizer, por exemplo, nós queremos um SNS mínimo. O Governo teria legitimidade eleitoral para o fazer. Tinha até uma maioria absoluta. Podia ter feito como em Espanha, privatizava hospitais. Agora, fazer de conta... Marina, só para concluir, fazer de conta que se quer um Serviço Nacional de Saúde robusto, fazendo tudo pelo contrário para que ele seja mínimo, eu penso que não é uma coisa que seja de apreciar muito. Queria ouvir também o Dr. José Félix Ribeiro sobre esta questão. Acha que o Dr. Adalberto está a ter uma visão demasiado negativa sobre o assunto ou não, ou ela é real? Não, o que me parece é que é o seguinte, quando nós temos um sistema em que há um monopólio praticamente do financiador, e ao mesmo tempo ele atua num quadro não mercantil, sem competição e sem mercado, o resultado a longo prazo é um desastre. Tem que ser sempre um desastre. Ou porque gasta muito, ou porque não serve, ou porque não tem dificuldade. Não, o que eu estou a dizer é que esta crise revela-nos 2 coisas. A Europa do Norte pensa que nós não temos condições para ter um Estado de Providência, ponto final, parágrafo. E, portanto, isso é uma coisa para o Norte, para o Sul, aperta o cinto. O grande problema é que nós não estamos a perceber que isso é o pensamento normal na Europa, sobretudo quando nós não crescemos. Portanto, há aqui um problema de que sem crescimento não há dinheiro nem para a saúde, nem para as pensões, nem para uma grande parte das coisas que são os compromissos do Estado. Mas concorda com o professor Gouveia Pinto quando ele diz que é preciso mais dinheiro na saúde ou não? Não, eu penso é que nós temos que olhar para o conjunto de serviços sociais que o Estado presta e dizer assim, há aqui um que é prioritário e outros que têm que ter outra forma. E, portanto, a questão que eu só queria chamar a atenção, só para terminar, é o seguinte. Quando nós pegamos no terceiro cenário e dissemos que ele é órfão, não queremos dizer que ele não presta. Porque normalmente, para quem trabalha em cenarização, os cenários órfãos são muito ricos, porque são aquilo que as pessoas não querem ver, nem sequer querem pensar sobre isso. Porque o que nós dizemos neste terceiro cenário é um seguro universal de saúde, gerido, portanto, desenhado pelo Estado, com privatização dos operadores e com muito maior concorrência na oferta. E com o Estado como ressegurador para as coisas mais caras. E por aquilo que percebemos aqui, há pano para mangas para debater. Muito obrigado, despeço-me. Até para a semana.